Boa noite a todos vocês que aqui estão, boa noite a vocês também que estão em seus lares acompanhando a nossa ministração. Mais uma vez nós estaremos no nosso culto aqui de terça-feira, ministrando sobre uma vida extraordinária, amém? E para quem nasceu em Cristo, nasceu de Deus, sabe que uma vida extraordinária, ela não está somente para essa terra, ela está primeiramente ligada aos céus, amém? Esse é o nosso destino, essa é a nossa origem, voltar para Deus, amém? Glória a Deus. Hoje, mais uma vez, já estamos no ar, Márcio, tá? Deu certo? Quero pedir perdão primeiramente, domingo nós tivemos problema na nossa internet aqui, alguma coisa da operadora deu algum problema aqui na região, não sei, mas não conseguimos, infelizmente, estar compartilhando na internet o culto deste domingo que passou, infelizmente, mas quem esteve aqui eu tenho certeza que foi edificado com a palavra do Senhor. Hoje, em nome de Jesus, não vamos ter problema nenhum e vamos conseguir transmitir a mensagem de hoje para você que está na sua casa, para você que está aqui comigo também. Deixa eu convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo número 1. E nós vamos ler apenas o versículo de número 18 para a nossa ministração de hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Parei aqui. Mas o tema de hoje é a ira de Deus. Então, poderia parar aqui só para a ministração que nós vamos estar compartilhando hoje. Dentre várias ministrações que nós tivemos aqui, essa é uma ministração muito importante. E eu confesso com você que eu preparei meu coração para que ele não fique empolgado com o seu sorriso na hora que você for embora da igreja. Porque eu creio que todos nós gostamos de falar alguma coisa e as pessoas saírem muito felizes com aquilo que você falou, sim ou não? Gente, quando vem pregar, né, pastor Vitor, presbítera, Letícia, que estão aí ministrando comigo em outros dias também, como na sexta-feira agora, não esqueça, nós vamos ter culto às 8 horas da noite. A gente sabe que a gente prepara a ministração todo empolgado, mas olha gente, é muito gostoso quando há um feedback, não aplausos, mas feedback. É legal quando as pessoas se sentem tocadas pela palavra de Deus e parece que há um sentimento de alegria tão grande no coração das pessoas quando elas recebem uma palavra de ânimo que deixa elas para cima, que até quem pregou fica, nossa, radiante. Mas às vezes tem palavras que a gente, não que nós não reconheçamos e não fiquemos felizes, mas que nos leva a uma reflexão. Quantas pessoas já estudaram o livro de Eclesiastes, por exemplo? Estudaram Provérbios ou Eclesiastes? Poucos. Mas o livro de Eclesiastes, se você estudar ele bem, você vai perceber que, dependendo do ângulo que você olhar para ele, como dizem pessoas que buscam outras coisas, você vai ficar em depressão, irmão. Por quê? Ele diz que as coisas neste mundo não passam de fumaça. Mas por que não passam de fumaça? Porque são coisas que são passageiras. Beleza, dinheiro, bens, tudo é passageiro, nada é eterno. E nós lutamos e vivemos por coisas muito maiores, coisas eternas. E as coisas humanas, as coisas dessa terra, elas terão um fim. Mas as coisas eternas, elas são sem fim. Essa semana, eu estava falando com Deus, na semana passada, né, sobre isso, meditando.
Talvez você hoje correu para hoje estar aqui no culto. Daqui a pouco você vai embora para casa. Aí já está projetando o seu dia de amanhã. Está projetando o seu final de ano. Imaginou se esses projetos nenhum mais existisse? Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. E assim, é interessante essa expectativa que existe no coração do homem, é que tudo tem um fim, tudo caminha para um fim. Só que, na verdade, nós temos uma vida que ela está caminhando para a eternidade. E a eternidade nunca mais tem como você voltar. É sem fim. Não vai ter amanhã. Não vai ter daqui 3 anos. É eternidade. Não tem conta. Não tem como você fazer conta da eternidade. É sem fim. É infindável. Quem está entendendo? E a Bíblia fala dessas coisas infindáveis. Existe um projeto na eternidade. Existem coisas acontecendo e hoje eu quero te conscientizar de tudo isso. Essa mensagem de hoje, não vou fazer uma aula, mas eu preciso com muita calma explicar o que é que está acontecendo. Porque hoje, mais uma vez, eu estou falando em nome de Deus. E isso é muito sério. Se colocasse você para falar com uma pessoa, talvez você não sentiria tanto peso. Agora imagine você falar em nome de uma pessoa muito importante. E essa pessoa importante colocou você para falar em nome dela. Só que para muita gente, como que você se prepararia? De qualquer jeito? Não, você ia se preocupar. Primeiro que você ia se preocupar porque você está indo em nome de alguém muito importante. Depois você ia se preocupar com o auditório que seria enorme. Imaginou hoje poder pregar num estádio com mais de 10 mil pessoas? Seria legal? Eu falei, Senhor, eu queria pregar essa mensagem de hoje para milhares de pessoas. Tem muita riqueza que eu quero falar com você hoje. Deixar você consciente, que nem brincaram comigo hoje, batendo um papo, falar assim, preparou a travessa, a vasilha com água? Deixa eu dizer para você, é um desafio poder pregar o que eu vou pregar hoje. É um desafio para mim, porque eu preciso que você que está na sua casa, você que vai ouvir essa ministração, você que está aqui, entenda. Eu não estou pregando sobre mim. Eu estou pregando sobre Deus. E eu vou dar bastante referência para você, porque as coisas que eu vou dizer, talvez você vai dizer assim, não, discordo disso, ou concordo com aquilo, isso não me importa. O que importa é que eu estou falando em nome de Deus e tenho essa responsabilidade de falar em nome de Deus. Se você não quiser ouvir ou não acreditar, não tem problema. Eu só estou íntegro hoje diante de Deus. Íntegro no sentido de que não estou colocando os meus sentimentos para macular a palavra. Eu estou pregando com sinceridade de coração, dependência do Espírito Santo, amor a Deus, temor a Deus e compaixão e amor a cada um de vocês. Amém? Então o sentido da ministração hoje não é o de julgamento, apontar a vida de ninguém. Eu até estava procurando ver se hoje eu achava, brinquei com a presbítera e falei assim, que se eu encontrava uma roupa, só que a gente não tem na igreja, eu já vi em algum momento aqui na igreja, mas eu não descobri onde foi o momento, uma roupa de pano de saco, porque nas histórias bíblicas, todas as pessoas que estavam em arrependimento, não concordavam com aquela situação, eles se humilhavam diante de Deus, se vestindo de pano de saco, tipo aquele saco de batata, sabe? Algo bem humilde, bem... e colocava cinza sobre a sua cabeça, sinal de vergonha. E a palavra de hoje
eu deveria usar pelo menos até o final do ano que vem, todas as terças-feiras, uma roupa assim para pregar para você. Mas aí a bata que eu arrumei ia ficar parecendo um padre. Aí o pessoal ia sair falando assim: apóstolo, agora ele mudou a visão. Agora está parecendo um franciscano. Já estou ficando aqui atrás sem cabelo. Aí coloco essa bata e o pessoal já ia dar muito assunto para ter que explicar. E sempre tem um pessoal de plantão para arrumar os nossos defeitos, né? Sempre tem, não tem? Você pode fazer tudo que for certo. Uma coisinha que você falar, acabou. Uma maneira que você se vestiu, acabou tudo. Então, eu prefiro ficar na ilustração e você vai imaginar na sua mente uma pessoa pregando para você, vestido de pano de saco, se humilhando, como aconteceu com o rei. Quando aquela mulher passou e gritou para o rei, Samaria estava cercada, e a mulher gritou: rei, me ajuda. E o rei estava desesperado, e as mulheres tinham assado um dos filhos, e falou assim: ó, ela falou para mim que a gente ia assar o nosso filho para comer, eu assei o meu, agora não quer assar o dela. O rei ficou desesperado com aquela situação, algo que está na Bíblia. E aí notaram que ele estava com pano de saco por debaixo das suas vestes. Aconteceu em Nínive, quando o profeta Jonas traz uma mensagem que Nínive seria destruída, mas ele não contava que o povo de Nínive, um povo do mal, iria se arrepender e Deus voltaria e não destruiria a cidade. Arrependimento, diga assim comigo: arrependimento diante de Deus. Então eu pregaria assim para você, mas saiba que diante de Deus, e eu confesso para vocês, meu coração está desse jeito diante da presença de Deus. Por quê? Paulo escreveu aqui: a ira de Deus. Diga assim: Deus está irado. Amém? É interessante alguns pontos, só rapidinho para você se situar aqui comigo. Na divisão de Romanos nós vamos perceber, basicamente, tem muita coisa, mas do 1 ao 3, Paulo vai apresentar o pecado, o problema do homem, até o capítulo 3. Ele vai destruir com a gente. A partir de agora, começa a derrubar todos os muros que a gente levantou. Então hoje é uma ministração que começa a marcar um novo ciclo de uma vida extraordinária. Porque não adianta você viver com uma fantasia. Não adianta você viver que nem Alice no País das Maravilhas. Não. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que entregou sua vida para Jesus. E você já entendeu que Romanos nos convida. Paulo, quando escrever, nos convidou. No capítulo 2, que nós devemos renovar a nossa mente. Amém? Então, ele começou a apresentar na carta quem ele era, apresentou o Evangelho, apresentou a pessoa de Cristo, seu pensamento, e agora ele começa a trabalhar o seguinte, que Deus está irado e manifestou a ira dele. E depois ele vai falar da sociedade que ele estava vivendo. Gente, o livro está ficando cada dia maior. Cada dia eu coloco mais alguma coisa. Porque ele começa a falar da sociedade. E nós precisamos aprender os contextos. Então, a revelação de Deus, uma revelação geral, uma revelação especial. Os atributos de Deus, os comunicáveis, os incomunicáveis. Talvez você faça, mas daí é coisa de teologia. Sim, mas é algo básico que eu estou trazendo para você ter entendimento da revelação de Deus na sua mente, você ter uma consciência. Porque a proposta de terça-feira, nos 16 capítulos de Romanos, é alcançar uma vida extraordinária. Amém? Diga assim: eu quero alcançar uma vida extraordinária. Amém? Jesus, ele disse para as pessoas que criticavam ele: vocês não sabem de onde vocês vieram, nem para onde vocês vão. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem é o Pai, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Você sabe de onde você veio e para onde você vai? A gente é cheio de interrogação. Não estou falando do pai, da mãe que você nasceu. Não, estou falando de segredos espirituais. O que era antes de você e o que é desde o princípio do mundo, a gente não sabe. Mas Jesus sabia. Só quem sabe quem é tem condições de fazer coisas que pessoas que não sabem quem são
não tem condições de fazer. Por exemplo, quando Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, João é categórico em dizer, ele sabendo quem ele era, de onde veio, o que deveria acontecer com ele na cruz, ele tomou uma vasilha, encheu de água e foi lavar os pés dos discípulos. Só quem sabe da sua identidade tem condição de lavar os pés de alguém. Pessoas que não têm uma identidade firmada em Cristo, ela não consegue passar um pano numa igreja. Ela não consegue servir o próximo. Por quê? Porque ela se acha melhor do que o próximo. Ela não tem uma identidade do céu. E a identidade do céu nos iguala. Todos somos filhos de Deus. Por isso que Paulo faz questão de dizer que nós temos o mesmo Deus, somos batizados em um mesmo Espírito, nós temos o mesmo arrependimento, nós temos o mesmo Cristo, nós estamos no mesmo corpo e fazemos parte da mesma igreja, a igreja de Cristo, que não tem placa nenhuma, a igreja universal, mas não é a do Edir Macedo, é a igreja universal do reino de Cristo. Essa vai para o céu. Espero que a Efrata inteira vá para o céu, em nome de Jesus, amém? Mas não por causa da placa dela, mas por causa da palavra que tem sido pregada. Eu comentava com a Fátima agora há pouco, de uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma. Posso não ser líder da igreja mais cheia da Zona Norte. Pode para muitos não ser a igreja mais linda do mundo. Mas eu me orgulho do evangelho que prego. Eu me orgulho da igreja que tenho em minhas mãos. Tem um louvor, é o pessoal antigo que gosta de voz da verdade, conhece, que fala da igreja. A minha igreja, ela é simples. E ele cantava, né, numa estrofe. O chão era de terra, mas quando eu entro dentro dela, vejo então como ela é bela. Só quando você entra, é igual tabernáculo. Tabernáculo, quando você olha de fora, é uma tenda cinzenta, mas quando você entra, tem muita riqueza. Olhar para Cristo é da mesma maneira. Você olha ele de fora, não vê beleza alguma, mas quando você entra, você vê a mobília de Deus. Em Cristo, Deus habita. A mesma coisa somos nós, não é a aparência, é o interior onde Deus habita. Você pode esticar a cara, você pode pintar o cabelo, mas não é isso que mostra que você tem Deus. O que mostra é o que sai de dentro de você. É quem mora dentro de você. Amém? Então nós vemos aqui nesse do 1 ao 3, Paulo apresentando o evangelho, as intenções, porque ele escreve a carta, revela o problema do ser humano, o pecado e o que é esse pecado. Do capítulo 4 ao 8, o que Deus fez para resolver o problema do pecado e quais foram as consequências do que Deus fez. Depois do 9 ao 11, o evangelho, o capítulo 9 ao 11 de Romanos, o evangelho ele mostra que foi dado a Israel, o amor de Deus pelos judeus. E depois do 12 ao 15, a vida do cristão e agora ele como parte do corpo de Cristo, a igreja, a união, a igreja é a união de judeus e gregos, ou seja, de gente que tinha aliança do Antigo Testamento e de pessoas que têm aliança no sangue de Jesus Cristo. E para finalizar, no capítulo 16, ele faz uma saudação para as pessoas que vão receber aquela carta. Mas tem muita riqueza aí, nós vamos extrair conforme nós pudermos aqui sobre as riquezas que Paulo está nos ensinando. Pergunta seria, por que Deus está irado? Por que Deus se ira? Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 24. Você que gosta de anotar, anota aí. Está um pouquinho mais pausado hoje, mas é assim mesmo, gente. É a maneira que eu estou tentando encontrar de ser rápido, prático, direto, para você entender. Quem gosta de estudar, anota e estude em casa. Nós percebemos que o homem foi criado para dominar a terra, ele é o representante de Deus para cuidar do Éden, de todas as coisas que foram criadas. Você é criacionista, você acredita que Deus criou todas as coisas? Amém? Ou você é evolucionista, acredita que as coisas nasceram do nada e evoluíram até se tornar o que a gente acha? Já foi um girino? Você nasceu girino? Não. Você também não é descendente do macaco. Amém? Glória a Deus. Coisa que se aprende na escola, mas não tem nada a ver com a fé cristã. Mas olha só, nós percebemos que o homem, ele decidiu pecar. O homem decidiu pecar? Sim ou não?
Sim. Porque ele tinha a oportunidade de escolher não desobedecer. Então, rapidamente, a gente não vai entrar nem muito em antropologia bíblica, mas é uma base do que eu estou ministrando. Também não vamos entrar a fundo na criação, mas é a base do que eu estou ministrando também. Mas pense comigo só. Deus criou todas as coisas, tudo bonitinho, perfeito, o ser humano, homem, mulher. Só que Deus colocou ali duas árvores. O amor, ele dá liberdade de ser exercido. Quando você fala para uma pessoa, por exemplo, eu amo muito aquela pessoa e vou orar para que Deus faça ela me amar. Esquece desse negócio, irmão. Deus não vai obrigar ninguém. Não vem fazer macumba gospel que não cola. Não adianta você ir lá orar e falar assim, Deus coloca amor no coração daquela pessoa para que ela venha me amar. Isso é uma decisão sua. Amém? Amar passa pelo crivo da decisão. Eu decido amar uma pessoa. Amém? E você alimenta aquele sentimento. Mas o amor é uma decisão. Só que o homem, ele só conhece o lado bom da vida. Aquele lado que eu e você gostaríamos de experimentar, até o tutano, de estar com Deus, de ter um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus, de ver Deus, abraçar Deus, ouvir a voz de Deus com tanta facilidade, era o que Adão vivia. Tanto que ele se esconde quando Deus vem. Mas por que ele se escondeu? Porque ele havia desobedecido. E qual era a ordem de Deus? Olha, tem duas árvores lá, e é o seguinte, não toca naquela ali, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O bem Adão conhecia, o mal ele não conhecia ainda, mas ele viria conhecer o que a gente conhece hoje também. Apóstolo, mas o Adão é o culpado. Mas se o Adilson estivesse lá em vez de ser o Adão, Deus tivesse colocado o nome. O nome em vez de ser o Adão e a Eva, na verdade é o Adilson e a Elaine. Teria feito a mesma coisa. Mas qual foi a ação do homem que trouxe grandes problemas? E você vai perceber, desde Gênesis a Apocalipse, a graça andando de mão dadas com a ira de Deus. Quando o homem peca, ele desobedece. Por que ele pecou? Perceba algumas coisas rápidas. Primeiro, ele desejou ser igual a Deus. E quem quer ser igual a Deus, ele deseja o quê? Independência. Qual era o grande problema para o filho pródigo que ele quis sair de casa? Era o dinheiro? Não. O dinheiro era só o que ele precisava para viver longe do pai. Porque dinheiro na mão dele, ele perto do pai não ia resolver nada. Então o que ele fez? Ele foi para longe do pai com o seu dinheiro. Isso representa, lembre-se que é uma parábola que Jesus está mostrando. Não significa, embora o sentido é uma verdade, aquilo foi uma parábola, uma alegoria para mostrar uma verdade. E a verdade que está naquele texto é: nós, igualzinho o filho pródigo, pegamos o nosso maior bem em nossa vida e vamos gastar, até a gente se arrebentar e voltar. E o pai está sempre de braços abertos. Amém? Glória a Deus. Então o homem peca, como nós pecaríamos lá, pela independência. Todos nós gostaríamos da maior insegurança na vida hoje, para nós, nós sermos dependentes de alguma coisa. A gente luta pela nossa independência. A gente luta pela nossa independência financeira, por exemplo. Que você depende de nada, quero estar bem financeiramente para você ficar sossegado. Aí, às vezes a gente pensa, quem tem muito dinheiro não tem esquentar a cabeça. Lógico que esquenta. Esquenta para não perder o que tem. Sim ou não? Tem um padrão de vida, tem um conforto. Vai acompanhando o raciocínio comigo. Outra coisa que nós percebemos ali, que o homem, ele desejou satisfazer o seu próprio coração ao invés de obedecer a Deus. Ou seja, ele estava preferindo criar algo para satisfazer ele do que ser obediente a Deus. Nós, Lutero que falava isso, que nós somos uma fábrica de ídolos. Nós temos facilidade com isso, de levantar um ídolo que faça aquilo que eu quero. Na verdade, aquele ídolo é você mesmo. Então você precisa de um santo que seja casamenteiro. Você inventa que ele é casamenteiro, você vai pedir para ele. Por quê? Porque ele precisa satisfazer o quê?
a sua vontade. Às vezes nós queremos aplicar isso a Deus. Eu vou fazer isso porque eu fazendo isso Ele vai fazer a minha vontade. E não é assim com Deus. Deus não é um ídolo, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor, está assentado e nós obedecemos. Se Ele é Senhor, nós somos o que dele? Você é servo de Deus? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você é servo de Deus? Diga assim, servo, obedece. Você obedece? Porque pode ser servo, mas é um servo desobediente. É um servo trabalhoso. Amém? Não é verdade? Existem servos que são aqueles servos obedientes, que fazem o que o seu Senhor manda. Mas até esses que são obedientes são também servos o quê? Inúteis, porque só faz o que é mandado. Não faz o que o seu Senhor ama, só faz o que o seu Senhor manda. Então o relacionamento não é de amor. O relacionamento é só de escravidão. E com Deus não tem esse relacionamento de escravidão dessa maneira. Ser servo de Deus é uma coisa muito boa. Tanto que ser servo de Deus é uma coisa muito boa, que na parábola do filho pródigo, o menino tem vontade de voltar para casa. Mas por que ele tem vontade de voltar para casa? Porque quando ele vai trabalhar para alguém, o servo, ele sendo servo de outros senhores, ele não tinha nem pão para comer. Ele se lembra da casa do pai dele, que lá na casa do pai dele, até os servos têm pão para comer, gente. Ou seja, os servos são bem tratados na casa do pai. Amém? Olha outra coisa que nós percebemos aqui. Que quando Deus chama Adão e fala, Adão, o que você fez? Deus já não sabia? Mas por que ele pergunta? Porque Adão deveria ter confessado. Veja se não acontece isso. Vem aqui só entre nós na casinha aqui, ninguém está vendo. Fala a verdade. Que saber que o outro errou em vez de você é muito melhor do que saber que você vai ter que admitir que você é o errado da história, sim ou não? Ah, tá vendo? A pessoa ali errou. E quando é você que erra? A gente tem uma facilidade muito grande. Nós estamos, vamos começar falando de ser humano para ser humano? De mulher para mulher, Marisa? De gente para gente? Amém? De gente para gente? Se é gente? Aqui entre nós. É legal, como ser humano, olhar para outro ser humano e falar assim, você não sabe o que você perdeu. A culpa é tua. É? Sim ou não? Sou partidão. A culpa é sua. No casamento, a culpa é da mulher a separação. No casamento, a culpa é do homem a separação. A mulher está errada, o homem está errado. Por isso a gente vai separar, não é assim? A gente arruma o culpado. Deus, quando chamou Adão para uma conversa, o que ele disse? Adão, comeste da árvore que eu disse para você não comer? O que Adão responde para ele? A mulher é terrível, Senhor. A mulher que tu me deste, olha para você ver, o mal que Deus me deu. Aquilo que um dia ele disse, é uma bênção na minha vida, agora ele está dizendo para Deus, não. A culpa foi tua que me deu uma mulher desse jeito. Ué, mas você não estava agradecendo agora há pouco? Falando que ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ó, que top, que deusa. Agora está dizendo que ela é o diabo. Mas por quê? Porque eu não quero assumir a minha culpa. A culpa é dela. Aí a mulher diz o quê? Não, a culpa não é minha, a culpa é de quem? Da serpente. Porque a serpente foi que me enganou, eu sou tadinho de mim. Quantas pessoas não dizem assim, o diabo é furioso? Não estou dizendo que ele não é. Ah, mas o diabo é tinhoso. Ah, e ele não é. Ah, mas o diabo faz isso e ele não faz. Mas quantas vezes, não é nem o diabo, que até o diabo fala assim, essa eu estou aprendendo. Eu não tinha pensado nessa. Ele olha para Deus e fala assim, tipo, essa nem eu tinha pensado, te juro, você sabe todas as coisas, que essa não fui eu que dei ideia para eles. Isso nasceu do coração deles, não fui eu não. Eu posso tacar o fogo, mas o que tem lá na panela foi ele que colocou, você sabe, né, Deus? Sim ou não? Então nós percebemos que o homem, ele foi na resposta dele com Deus, arrogante. Eu errei, quem errou foi ela.
E você vai perceber que isso vai acontecendo, por exemplo, quando tem Caim e Abel. Deus chama quem para conversar? Caim fala assim, ó, o sangue do teu irmão clama por justiça. Cadê seu irmão? Ele fala assim, eu não sou responsável pelo meu irmão. Ou seja, ele começa a ser arrogante com Deus. Isso é pecado. Isso é pecado. Arrogância. Quem está entendendo, diga misericórdia. Ele foi desobediente. Ele não assumiu o seu erro. Já viu como tem gente? Eu sou líder de uma igreja, mais de 10 anos que eu estou líder, sem debaixo de outros líderes, tipo assim, uma igreja, abriu uma outra igreja, me colocou como pastor. Não, estou sozinho, ei Deus. Que a gente vê de gente que você vai conversar a pessoa, e aí tá, não sei o quê. Não, e ainda tem gente que trama a situação para que ela não seja culpada ainda, mas está na cara que é culpada e não consegue subir. Eu fico em paz, eu estou em paz, cada um na sua. Um sentimento que você prega, parece que está pregando para as paredes. Mas deixa eu dizer uma coisa, vou mostrar hoje dentro da palavra de Deus o que ela diz a respeito disso. Está juntando sobre a sua cabeça, olha, juízo, sentença lá para o final. A Bíblia diz isso, eu vou te dar referências bíblicas. Então nós percebemos isso em Gênesis 3, 14 ao 24. Bom, Deus é santo e Deus é justo. Diga assim, 2 atributos de Deus plenos: santidade e justiça. E isso não vai se contradizer. Então, tipo assim, você tem 2 filhos. Um erra. Você vai aliviar que você, tadinho dele. Para o outro, não vou aliviar para você não. Você foi justo? Sim ou não? Você foi injusto, você foi parcial. Deus não tem parcialidade. Então ele é justo. Quem é justo aplica a justiça. Amém? Então, por exemplo, se você vê um filho seu, bandido, indo preso, apanhando da polícia porque estava roubando, olha, muita gente ia parar na porta da cadeia. Tadinho, ele é inocente, não é? Deus olharia e falou assim, não é inocente não, e nem vou visitar, vai ficar lá. Nossa, mas Deus não é amor? Deus é justo. Diga assim, Deus é justo, ponto. Só que Deus também é amor. Só que a gente confunde muitas coisas. Acha que o amor não exerce justiça. O amor de Deus exerce a justiça. Só que o amor dele é o que faz o plano todo da salvação, mas ele vai ter que cobrar o pecado. E Deus cobrou o pecado da desobediência do Adão? Não. Consequência de um pecado não significa a cobrança de Deus do pecado. Qual foi a consequência então do pecado? O resultado: a mulher recebeu dores de parto extremas. Eu nunca tive e nunca vou ter, mas já tive pedra no rim. É ruim. Aí dizem que parece com dor de parto. Misericórdia, tadinho de vocês, mulher. Se fosse mulher, Deus não deu o dom de suportar dor. Eu não ficaria grávida nunca. Você ficaria, pastor Vitor? Você tá doido. O que eu vejo em filme já não teria. Imagina a dor, é mesmo. Deus deu um cobertorzinho para as mulheres para suportarem. Depois acaba a dor, ela fala assim, ai, que cara de joelho, bonita cara, minha cara. Só que também deu para ela uma coisa que as mulheres hoje no feminismo não gostam. O desejo dela era para quem? Quem é crente? Quem é mulher crente aí? O desejo dela é para quem? Para satisfazer a vontade do marido. Aleluia. E o homem, algo conhecido como entropia,
desordem da natureza. O Adão parece que ele chegava para lavrar, mas tudo fluía. Agora, por causa da ação dele, a natureza já não é mais a mesma. Ele ia ter que fazer uns desvios nos rios, porque ia ter lugar muito seco, ia faltar água em outros cantos. Essas coisas parecem bobas, mas são muito importantes para depois você ver o cenário de hoje e parar de ficar falando besteira quando você fala que Deus não ama. E aonde está Deus em meio a tudo isso? Amém? Vem comigo. O que outra coisa aconteceu? O caos. Caos em tudo, todas as coisas. Não existe, biblicamente, não existe a possibilidade dessa evolução que muitas vezes as pessoas falam. Porque a evolução, ela defende a tese que tudo parte de níveis desorganizados para níveis cada vez mais complexos e organizados. A criação, se você for pegar leis, se você gosta de estudo, leis da termodinâmica, procure, estude sobre isso. Mas você vai perceber que as coisas eram organizadas e estão partindo para níveis desorganizados, conforme diz as Escrituras. E nessa desorganização, a luta não para viver, gente, nós lutamos para viver ou para sobreviver? Sobreviver. Rala muito, sim ou não? Você fala que não, você não vem me reclamar amanhã, hein? Rala muito, agora cedo e corre e pensa que tem, daqui a pouco não tem, daqui a pouco tem que lutar por mais, as coisas ficam caras, tudo terrível, aquela bagunça, corrupção. É interessante que parece que o que Abacuque está vendo na oração dele, falando com Deus, parece que Deus está apático a tudo aquilo, parece que é os dias de hoje, não é? Muita coisa injusta, onde está Deus em tudo isso? Olha que atrocidade, olha que isso, olha que aquilo outro. Então a gente vê coisas ruins acontecendo dentro da igreja, fora da igreja, no mundo, dentro da igreja, em várias religiões, enfim, uma bagunça. Mas cadê Deus? Deus está aí, de olho em tudo isso, e diga comigo, Ele é santo e Ele é justo. Amém? Mas olha só então o que a gente percebe. O resultado, ou seja, a consequência. Outra coisa que aconteceu foi morte física. Tem coisa que é tão triste quanto a morte de pessoas que a gente ama. Meu, coisa mais doida do mundo. Nossa, aquele bebezinho bonitinho, cabeludo. Aí, situação, o ser humano fica. Roda de pneu murcho piora, né, Deus? Ficando feia a coisa. A gente vai caminhando para a morte e aquela insegurança. Amanhã a gente não sabe se está vivo. Pessoas que a gente ama, a gente perde. Pessoas ficam doentes. Quem já ficou doente aí? Aí, ó. Quem está vendo o tempo passar? Como areia entre os dedos. Por isso que Eclesiastes, tem hora que se você não lê com fé, dá depressão. Fala, correr atrás do vento, tudo é fumaça, beleza é fumaça. Quem casou com alguém por beleza? Que era linda, ou lindo? A Dani? Aí agora? Tá fofuxo. Pelo menos não vai falar que vai roer o osso, né? Roer o osso, agora tem que comer a carne. Ou seja, é algo natural, mas só que isso faz parte da ira de Deus. Ai, Senhor, às vezes tem vezes que eu pego assim, eu paro no espelho assim e tento arrumar. Já teve dor de dente? Quem já teve dor de dente? Meu, aquela dor que nada tira aquela dor. E a oração do crente é: miserável homem que sou, o pecado maldito. Nossa, que coisa, o que tem a ver? Tudo a ver, que não era para ser assim. A dor, artrite, artrose, problema no coração, perder a visão, o ciático. Não era nada disso, esse não era o projeto feito para o homem. Mas, olha o que aconteceu.
Então saiba que quando você vê essas coisas, a morte, você vê os problemas físicos, as dificuldades, as lutas que você passa, seja no emprego, seja pelo dinheiro, para cuidar da família, o filho que não obedece, e aqueles problemas do relacionamento, cada um levanta a sua torre e tal, tudo isso é fruto de pecado. Diga assim, tudo isso é fruto do pecado. Então nós podemos dizer que o resultado do pecado é morte, é bagunça, é confusão. Então o que o mundo está vivendo, não onde está Deus, é porque Deus não está compactuando com o sistema do mundo. Como Deus está lá de fora, alguém entra e faz a bagunça aí, que Satanás entra e faz a bagunça. Quem está comigo, diga glória a Deus. Só que vê que interessante, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, diz que tinha uma outra árvore lá. Qual era a outra árvore? A árvore da vida. E essa árvore da vida é tão tremendo falar sobre ela, porque ela não chamou a atenção do homem. E aí eu estava estudando e eu falei, Senhor, que coisa linda da tua palavra. Me parece que olhar para Gênesis capítulo 2, versículo 9 e ver que o homem não deu atenção para a árvore da vida é a mesma coisa que eu olhar para Isaías 53 e ler o que ele escreveu lá no versículo 2 e 3, dizendo: a olhar para Cristo, que é a árvore da vida, não víamos beleza nenhuma sobre ele, mas ele levou sobre si todas as nossas dores. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse que Jesus, ele mesmo prometeu para a igreja de Éfeso que ao vencedor eu darei que coma dessa árvore da vida, que dá vida eterna, que o homem não viu lá dentro, mas ele viu a árvore do conhecimento do bem e do mal para a rebelião. Jesus disse que daria dessa árvore da vida. Só que Deus age, Deus não fica sem ter uma ação com o homem. A santidade de Deus diz: agora eu vou ter que cobrar o homem. Só que Deus é longânimo. Diga assim comigo: Deus é longânimo. Longânimo significa tardio em irar-se. E aí Deus fez o seguinte: bom, eu vou afastar o momento da cobrança, eu vou empurrar lá para frente, eu vou ser longânimo e vou dar uma oportunidade para o homem. Ele não vai comer da árvore da vida, eu vou colocar ele para fora. Só que ele sabe o caminho de volta, ele vai querer furtivamente entrar. E nós sabemos que Éden é na terra, não é no céu. Aí ele pega e expulsa o homem para que o homem não coma da árvore da vida. Fica isso predestinado para o homem. No final, Cristo dá da árvore da vida para os cristãos. Amém? E ali ele coloca um soldado para cuidar, para que o homem não volte. Coloca uma espada para guardar, para que o homem não coma. Deus manda ele embora, mas ele manda com uma atitude de amor. Só que ele manda também como justiça, teve uma causa. Ele disse, lá em Gênesis 2,17: o dia que você desobedecer e comer, você vai morrer. Então, tem que acontecer. O homem, vamos ler aí o Gênesis 2,17, tem aí, Josi? Ajuda aí, lá. Márcio, reacostumo, glória a Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente acontecerá o quê? Morrerás. Palavra de Deus. Aí nós vamos ver então que a santidade de Deus e a justiça de Deus contra o pecado, ela está clamando. Você precisa, vamos colocar dessa maneira para você entender. Ela está clamando, você precisa cobrar esse pecado aí, porque senão você vai ser injusto. Sim ou não? Amém? Deus seria injusto se ele não cobrar o pecado. Ok, fique gravado isso no seu coração. Deus é amor? Sim ou não? João 3,16 é prova disso.
Amém? Abre aí, Márcio. Aleluia. João 3,16, coloca aí. E deixa aberto no João 3 também, porque só que a gente vai ler outro versículo depois. Porque muitas vezes nós vemos nessa conversa de Jesus com Nicodemos essa passagem, ó. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você crê nesse Deus? Agora abre no versículo 26 ao 36. Isso é um amor de Deus, sim ou não? Amém? Agora no mesmo capítulo, olha só que esse versículo diz: e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: esse João é o João Batista, não é o João que escreveu o Evangelho. É o João Batista que não era discípulo de Cristo, mas ele era aquele que preparava o caminho para a vinda de Cristo, pregando arrependimento com batismo nas águas. Glória a Deus, amém? Perguntam para ele: está acontecendo alguma informação errada aí, porque aquele cara que você batizou aqui, ele está batizando lá. Bem que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam, o batismo de arrependimento. Chegam para João e falam assim: está errado esse negócio, porque você é o mestre, e o cara está lá fazendo uma coisa que você deveria fazer, não ele. Olha só o que João responde. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo, essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É aquilo que ele viu e ouviu, isso ele testifica. Ele não está inventando a cabeça dele. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. A plenitude de Deus está na pessoa de Cristo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas, repita comigo, mas a ira permanece sobre ele. O mesmo capítulo que fala que Deus amou o mundo, também diz que Deus continua irado com quem não aceitou o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Está dando para entender até aí? Eu quero que você raciocine hoje comigo. Nós vemos que Deus sempre trabalha com santidade, com justiça, com juízo, mas junto nós vamos perceber que Deus também manifesta a graça dele. Rapidamente, para você que tem acompanhado as ministrações de terça-feira, vocês se lembram da história de Abacuque? Ele está confuso. Ele está confuso pelo que está acontecendo com o povo dele, e ele está confuso porque Deus vai usar uma pessoa mais ímpia do que o povo de Deus. E Deus, ele diz: olha, eu sou justo, eu vou cobrar o pecado do meu povo que você está vendo, mas eu vou cobrar também o pecado do povo da Babilônia. Não vai passar batido, porque eu sou justo. Diga assim: Deus é justo. Diga assim: Deus é santo. Amém? Então, ele diz o seguinte: eu vou cobrar. Mas por que Deus estava cobrando o povo judeu? Por que Deus estava cobrando essa tribo? Por que Deus estava levantando o Nabucodonosor, rei da Babilônia, para levar cativo? Porque esse cativeiro foi gerado num reinado. Manassés, o pior rei, ele gerou o cativeiro dentro da casa dele, na administração dele. Nós vemos então que toda a justiça de Deus, que ele vem punir o pecado, tem uma causa, porque Deus não é injusto. Amém?
Mostro para você dentro da palavra de Deus. Você que gosta de anotar, anota aí, 2 Reis capítulo 21, Daniel capítulo 4. Olha só, Deus tem, diga assim, Deus tem que punir o pecador. Por causa do quê? Por causa da sua justiça e por causa da sua santidade. Eu estou falando em nome do juiz. É uma responsabilidade muito grande. Perceba comigo, por exemplo, Gênesis capítulo de número 6, a história do dilúvio. Quem conhece? Por que veio o dilúvio? É uma manifestação da ira de Deus. Por quê? Porque as pessoas tinham se afundado no pecado. E Deus disse: eu vou descer para cobrar. Ira de Deus, para nós, parece que é um Deus revoltado. Não, não é um Deus revoltado. A Bíblia diz que de Deus o homem não vai zombar. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então eles plantaram o pecado, eles plantaram a desordem, eles se afastaram de Deus. E Deus disse: eu vou cobrar o pecado de vocês. E Deus disse: eu vou enviar o dilúvio, vou acabar com tudo. Amém? Deus seria errado em acabar com todos? Sim ou não? Não, todos pecaram. Só que no meio de tudo isso nós vemos a manifestação da graça, porque Deus ele encontra um homem chamado Noé, como diz a palavra, pregoeiro da graça, porque ali houve esperança e salvação para a humanidade. Aí fala: o Deus do Antigo Testamento é irado, o do Novo é amor. Não, o do Antigo Testamento é amor e é justiça, e do Novo Testamento é amor e justiça do mesmo jeito. Amém? É que muitas pessoas estão enganadas hoje. Deus é o mesmo ontem, hoje, o mesmo eternamente. Deus não mudou, Ele não envelheceu, não ficou caduco, não teve um novo plano, não tem plano B. Ele sabe o que Ele está fazendo desde o princípio. Eu vou mostrar para você aqui na palavra dEle. E aí nós vemos então a manifestação da graça de Deus. Quando nós lemos Gênesis 18 e 20 e 19, do 1 ao 28, nós vamos ver a história de Sodoma e Gomorra, uma cidade pervertida, aonde Deus não suportava mais o pecado que acontecia naquela cidade. Quando os anjos entram lá para tirar o Ló e a sua família da casa e da cidade, o que acontece com aqueles homens? Eles querem abusar sexualmente daqueles anjos, que eles não sabem que são anjos. É uma teofania ali. E aqueles anjos estão como homens, e eles falam: nós vamos abusar das tuas filhas e vamos abusar deles. Quem é você para mandar na nossa cidade? Aqueles homens, aqueles seres, né, os anjos, pegam o Ló, sua família, e falam: sai correndo daqui que não está dando mais para segurar. Eles demoram. E eles saem jogados da cidade. Eles vão embora. Vocês sabem da história? A mulher de Ló, ela olha para trás, ou seja, ai, meu coração ainda está lá. E ela vira uma estátua de sal. Mas você vai ver que também o Ló com as suas duas filhas, eles estavam tão contaminados pela cidade, que você vai ver que as meninas têm a ideia de se deitar com o próprio pai. Elas estavam contaminadas por aquela cidade. Mas não é um assunto que a gente vai abrir. Mas Deus estava cobrando aquela cidade por causa do pecado. Diga assim comigo: a justiça de Deus estava agindo sem a graça naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Agiu a graça na vida de Ló e suas filhas, mas não agiu na cidade. Deus é justo e Deus é gracioso também. Glória a Deus. Nós vemos, a gente já pregou esses dias atrás sobre Gideão. Gideão, ele está lá malhando o trigo, guardando no lagar. Aí aparece o anjo e fala para ele assim: olha, varão valoroso, Deus é contigo. Ele fala assim: se Deus é conosco, como é que a gente está passando por essa situação? Juízes capítulo número 6. Só que existia uma causa daquela situação. O povo tinha quebrado a sua aliança. E você vai perceber no período de juízes e depois no período de reis, que Deus sempre age com justiça e age com graça também. Deus sempre levanta um juiz para ser seu representante e libertar o povo da opressão. Mas o povo está passando pela opressão porque eles quebraram a aliança com Deus. E Deus cobraria a quebra dessa aliança. Quem está entendendo? Estou justificando meu pensamento, você já vai entender por quê. Juízes capítulo 6. Se nós entendemos que Deus, em meio à história da humanidade, Ele está cobrando o pecado, raciocina comigo: o que é Covid hoje?
Você não falou, apóstolo? Lógico que é. É Deus mostrando a ira e graça. Apóstolo, mas cristãos morreram. Ué? Mas morreram de quê? Foi a Covid. Deus permitiu a Covid acontecer. Porque a Covid revelou muitos cristãos pé de porco que existiam. Revelou muitos pastores perdidos e muitas pessoas com o pé mais aqui do que no céu. Sim ou não? Realidade ou não é? Então nós vemos que são ações de Deus. Mas você pode perceber, ninguém cancela o carnaval no Brasil, não é? Cancelou ou não cancelou? Cancelou. É. Tem dinheiro para pagar o que for nessa terra para mim poder estar vivo. Tem não. Porque não tem dinheiro que manipule o céu. E ninguém está acima das mãos poderosas de Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado com o que você está plantando. Amém? Então nós entendemos que a ira de Deus, na verdade, é o peso da justiça de Deus, o resultado que recebemos pelos nossos atos. Ah, Deus está irado. Aí a gente pensa, Deus, ó, chicote na mão. Não, essa não é a ira de Deus. O que nós falamos que a ira de Deus é Deus dando para você aquilo que você tem plantado e você vai colher. Você planta coisas boas, Deus é justo ou não é? Você vai colher coisas boas. Você planta coisa ruim, Deus é justo ou não é? Você vai colher coisa ruim. Uma hora você colhe, viu? E a colheita é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então é melhor você começar a pensar no que você está semeando. Olha, Romanos capítulo 2, versículo 4 ao 11. Vamos ler esse daqui. Romanos 2, 4 ao 11. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Sabe o que está dizendo? Você está fazendo coisa injusta? Continua fazendo. Continua vivendo no pecado sem arrependimento? Continua. Você está enchendo o cesto para o derramar da ira de Deus sobre a tua vida. Você pode brincar no altar, você pode brincar na tua vida, você pode brincar diante de mim, você pode brincar diante do seu líder, você pode brincar de crente, você pode brincar na frente de qualquer um. Não tem problema nenhum não. Um dia Deus vai revelar a ira dele em você. Quem está entendendo, diga misericórdia. Ah, Deus não fez nada. Deus, olha, está dando tudo certo. Ó, aquele conselho de Gamaliel não é muito bom de se aplicar hoje não, viu? Ele falou numa situação. Nem tudo que tá dando certo é porque Deus está com a mão. Quem está entendendo? Ah, esse filho está crescendo, está prosperando. A que custo, com que caráter e com que vida? O cara pode roubar um banco e não ser pego. Ele é mais próspero do que você que está trabalhando e ganhando 5 contos no mês. Sim ou não? Mas é justo o que ele fez? Um dia Deus vai cobrar. Ah, mas enquanto Deus não pega, o dia que ele pega para a eternidade, irmão. Cuidado, vai chegar o dia do grande juízo de Deus. Quem está entendendo? Ah, tá, apóstolo. Entendi até aí. Reconhecer o peso dos nossos pecados e misérias é reconhecer o valor incomparável da graça de Deus. Percebemos então que no Antigo Testamento e Novo Testamento a diferença de Deus para dizer Deus cobrava no Antigo Testamento e Deus não cobra agora. Deus continua cobrando do mesmo jeito, continua sendo justo, continua sendo santo. Olha só, sempre foi revelado o seu amor, a graça, o perdão ao pecador,
mas também sempre foi revelada a justiça e a punição ao pecado. Deus não é somente amor, Ele é também justiça. Aí você me pergunta assim: apóstolo, vai direto ao ponto, o que atrai a ira de Deus? Pergunta aí para mim, apóstolo, o que atrai a ira de Deus? Você quer saber? Quem quer saber mesmo? Saber mesmo. Ou quem não quer nem saber disso? Se você não quiser saber, irmão, a ira vai vir de qualquer jeito. Então é melhor você ficar sabendo. Cadê a tigela para lavar a mão, gente? Abre aí em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E a gente vai ler junto, porque na sua Bíblia tem também, na minha tem. Talvez você esteja atraindo a ira de Deus e nem sabia disso. Eu vou te contar hoje. Eu também, tá? Estou nessa junto com vocês. Capítulo 5, versículo 19 ao 21. Abre aí para nós. Porque as obras da carne são manifestas. Isso não é discurso legalista. Isso não é discurso de puritano. Isso é discurso bíblico para mim e para você. Sim ou não? Eu prego acima ou abaixo da Bíblia? Abaixo. A palavra de Deus está sobre a minha vida. Eu estou sob a palavra. Eu estou debaixo da palavra de Deus. Essas obras não podem existir na nossa vida: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que se alguém comete esse tipo de coisa, não vai herdar o reino de Deus. Volta lá, Márcio. Então vamos lá comigo. Repete aí. 1, 2, 3. Porque... Vamos lá. 1, 2, 3. Tudo bom direto. 1, 2, 3. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Se eu e você vivermos nessa prática, você está dentro da igreja e vai para o inferno. Eu que decido isso? Não. Está escrito, é palavra de quem? Não é o que eu acho. Infelizmente não é o que você acha, nem o que eu acho. É o que a Bíblia diz. Todo pecado contra Ele e contra as suas criaturas, Deus cobra. Existem pecados que você pode cometer contra Deus, e existem pecados que você comete contra pessoas. Só que quem é o justo juiz? O pecado que você comete contra pessoas, quem é que cobra? Deus também. Sério, apóstolo? Não existe meio termo. Quer ver como não existe meio termo? Eu vou dar um texto para você. Eu vou pegar para resumir. 10 mandamentos eu vou resumir em 2, segundo a Bíblia. Talvez você já ouviu isso. Mateus 19, versículo 16 ao 26. Preste atenção nisso daqui, o que a Bíblia diz, ó. Isso daqui é bom. Eu prometo para você que eu não vou ministrar a segunda palavra para falar de dízimo e oferta. Já está aqui, viu? Porque tem gente que acha que diz assim: dízimo, essas coisas, é tudo do Antigo Testamento, Novo Testamento, pá, não, dá o que quer. Vamos ver na Bíblia? O que a Bíblia diz? O que foi de Jesus? Porque eu nunca ouvi Jesus falar assim: eu aboli todas as coisas. Então vamos ver aqui então o que ele diz aqui, ó. Eis que alguém, aproximando-se, disse-lhes: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? É uma pergunta que o rapaz fez para Jesus, certo? E ele disse:
Por que me chamas bom? Bom mesmo? É o Pai. Ele é bom. E é com ele que você está com um problema e eu vou mostrar. Olha lá. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, faz o quê? Guarda os mandamentos. A conversa. Disse-lhe ele: quais? O que o rapaz perguntou? Quais? E Jesus disse: olha lá, vamos lá. Olha só, presta atenção nisso. Princípios. E Jesus disse: não matarás. Tem alguém matar a Deus? Então todos esses cinco mandamentos são referentes ao quê? A relacionamento com pessoas. Ó, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que o rapaz responde para ele? Disse-lhe o jovem, não sai daí não, tá, Márcio? Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Volta mais um. Ó, o cara mata alguém? Sim ou não? Não, ele está dizendo: eu não mato ninguém. Eu também não adultero. Ou seja, ele está dizendo: eu não mato as pessoas, eu honro as pessoas. Eu não tenho coragem de matar uma formiga sequer. Aí ele diz: eu também não cometo adultério. Eu estou certinho. Estou lá, eu e minha esposa, está lá eu e minha família, está tudo certo. Eu sou um cara que zela da minha família. Olha lá. Eu também não roubo as pessoas. O que eu tenho é do meu trabalho. Eu sou uma pessoa íntegra. Eu pratico princípios. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. E eu não preciso roubar ninguém. Eu também não sou de ficar levantando falso testemunho das pessoas. Eu não sou fuxiqueiro. Eu não fico falando mal dos outros. E também não fico nem levantando história esquisita, mentindo a respeito das pessoas. Eu também pratico isso daqui. Eu honro meu pai, eu honro minha mãe. E vou dizer uma coisa: eu amo meu próximo como a mim mesmo, porque eu pratico caridade, eu ajudo o orfanato, eu ajudo clínica de dependente químico, eu ajudo pessoas na rua, eu dou dinheiro para pobre, eu dou roupa para pobre, eu ajudo as pessoas. Diga assim comigo: eu tenho um bom coração, eu pratico boas obras. Ok? Jesus não disse que ele faz tudo isso, o menino não disse que faz tudo isso? Jesus falou que ele estava errado? Não. Continua aí. Próximo. E o rapaz pergunta: o que me falta então? Disse-lhe Jesus: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e aí você terá um tesouro no céu, e aí depois você vem e segue-me. Continua. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. Então vamos lá. O rapaz tinha coragem de fazer boa ação, caridade, ajudar as pessoas. Mas quem era o Deus dele? O dinheiro. E ele não conseguia abrir mão do Deus dele, que era o dinheiro. Jesus foi categórico e mandou na lata. Tudo em referente às pessoas você faz, mas você não ama a Deus sobre todas as coisas. Ele não é o seu único e suficiente Salvador. Ele não é o teu Deus. Ele não é primeiro lugar na sua vida. Você não ama Ele de todo o teu coração, de toda a tua força. Você tem um ídolo dentro de você que é o dinheiro. Você ama mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. E você não tem condição de abrir mão desse Deus para entrar no céu. Aí Jesus disse isso para ele. O rapaz baixou a cabeça e foi embora. O cara podia ter deixado uma boa oferta ali no ministério de Jesus, sim ou não? Hein, Fabinho? O cara tinha várias casas, ele poderia ter dado uma. Pensou? Chega uma pessoa e fala assim: apóstolo, tudo eu não vou dar não, mas uma casa de 500 mil reais eu vou dar na igreja hoje para ajudar, para dar uma força aí de oferta para a igreja. É uma boa oferta? Sim ou não? Aí a pessoa tem mais 300 mil casas.
Aí Deus fala: me dá as 300.000 casas que você tem. Não. Jesus pediu para ele um pouco ou disse tudo? Tudo. O rapaz foi embora e disse, Jesus disse, olha lá. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele disse que é impossível ou disse que é difícil? Diz que é difícil, não disse que é impossível. Disse então Jesus, próxima. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que está dando um exemplo aqui, muitos procuram o que é que ele está querendo dizer com isso. Mas é que a agulha era uma estrada muito fininha que o camelo tinha que passar de joelho. Uma pessoa rica abrir mão da sua riqueza para servir a Deus com tudo. Tem gente que faz isso, porque a Bíblia diz que o Zaqueu, Jesus pediu quanto de oferta para ele? Quanto que Jesus pediu para Zaqueu? Não falou nada. Zaqueu, um homem muito rico, só que a riqueza dele foi constituída ilicitamente. O que ele disse? Eu vou pegar o que eu tenho, metade eu vendo e dou aos pobres. Jesus não abriu a boca para falar nada. Metade que eu tenho eu vendo e dou aos pobres. A outra metade, aí ele ficou pobre, né, irmão? Porque se metade ele deu aos pobres e a outra metade ele restituiu quem havia roubado e o publicano roubava, ele deve ter ficado com muito pouco, muito pouco. Aí Jesus disse para ele o quê? Hoje a salvação nessa casa, porque ele também é um filho de Abraão. Você acha que Deus tem problema com dinheiro? Quem tem problema com dinheiro somos nós, que nos apegamos ao dinheiro, não temos condições de abrir mão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Levantamos um Deus. Apóstolo, dinheiro não é coisa que se dá em mato. Dinheiro é muita batalha. Eu sei disso, eu sei disso. Às vezes eu costumo dizer para as pessoas: apóstolo, eu não dizimo na igreja. Tem duas coisas. E uma delas é que você não confia no seu líder. Você não confia em mim. Você não confia na minha administração. Porque se você confiasse, você saberia aonde você estava colocando e falar: eu sei que o meu apóstolo está fazendo a obra de Deus. Mas você não confia. Por isso você prefere você administrar. Você faz o que você quiser. Porque se for para você adotar uma criança e você dar uma roupa, você dá. Se for para você pagar R$1.000 numa rifa de violão, você paga, mas você não consegue dar R$500 de dízimo. Quem está entendendo, diga misericórdia. Apóstolo, mas o senhor está pregando por causa disso? Lógico que não. Eu estou mostrando aqui na palavra de Deus que para esse menino não tem salvação. Por quê? Porque ele tem dinheiro, porque ele é rico? Não, é porque o coração dele está nas riquezas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diga assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Está tudo dentro do que atrai a ira de Deus. Amém? Vamos lá. O que atrai a ira de Deus, apóstolo? Talvez você me pergunte mais uma vez, eu vou deixar mais claro. Abre aí em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 6. Esse é forte demais. A gente já está acabando, tá, gente? Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 6. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Junta isso, depois você que está anotando com Efésios capítulo 1, versículo 3. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, está falando das coisas celestiais. Porque vocês já morreram e a vossa vida está revelada? Não, ela está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, ou seja, é uma ação nossa. Pois os vossos membros que estão sobre a terra,
a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? A avareza é o quê? Idolatria. Deixa eu fazer uma continha aqui, ó. Entrou 10, subiu 1, desce 4, que tal, não sei o quê. Olha, tal, não sei o quê. O que eu posso fazer com isso? Dei um presente ali, ó. Eu estava brincando com a Jaiane, né? Foi ontem, a gente estava conversando, limpando aqui. Se uma pessoa me der um tênis e ficar olhando e falar assim: nossa, ficou bonito esse tênis que eu te dei, eu jogo o tênis na cabeça da pessoa. Você me deu porque você quer me honrar? Você me deu porque você quer me comprar? Ou você quer me humilhar e jogar na minha cara? Pessoas que amam e que querem honrar, elas fazem, mas elas não ficam jogando na sua cara o que fizeram. Pessoas que amam a Deus, elas não fazem conta, elas são fiéis e amam. Eu vou ter que dar conta, presta atenção no que eu estou te dizendo e eu tenho consciência disso. Eu vou ter que dar conta dos dízimos e das ofertas da igreja. Eu vou ter que dar conta da vida de cada um, e não é para vocês não, é para Deus. Amém? Porque tudo que você faz é para quem? Para Deus. O que você fizer para mim, tem gente que, por exemplo, dizima, oferta na igreja, acha que honra o apóstolo. Você está honrando a Deus. Quando você faz alguma coisa para mim, você está honrando a mim. Quando você faz uma coisa para Deus, você está honrando a Deus. Então não pense que você dizima, que você oferta, que você me honra. Você está honrando a Deus. Agora, quando você faz alguma coisa para o Adilson, você está honrando o Adilson. Amém? Eu quero ser honrado, eu não quero ser comprado e nem quero ser humilhado por ninguém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero honra, assim como eu quero honrar e respeitar cada um de vocês. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amor ao dinheiro, avareza é idolatria. E nós lemos que idólatra não entra no reino de Deus, e o idólatra atrai a ira de Deus. Continua aí, abre lá, mas vamos lá. Pelas quais coisas acontece o quê? Vamos embora, gente. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Vamos continuar lendo, vai para ficar no seu coração de uma vez, vai. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, aquelas palavras obscenas. Não mintam uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede gratos, agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tem mais. Pode continuar, gente? Isso aqui é palavra para nova criatura, amém? Eu não estou usando aqui nada não, estou procurando ler a palavra de Deus. Você pode ver que eu não estou dando minhas opiniões, eu estou lendo a Bíblia. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor.
Vós, maridos, amai as vossas esposas e não deixem elas irritadas. Não vos irrite contra elas. Não arrumem encrenca. As mulheres, aleluia! As mulheres ficaram caladas quando eu li. Sejam submissas aos vossos maridos, né? Silêncio na igreja. Agora os maridos têm que honrar e, aleluia, fala a Deus. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritem os vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Por isso que um cara que vai acreditar na Bíblia, um empresário que acredita na Bíblia e acredita que um cara é cristão, ele fala, vou contratar esse cara, porque ele já leu essa passagem de Colossenses aqui. Ele vai ser fiel, vai ser um bom funcionário, ele não vai roubar, ele vai chegar no horário, vai ser ótimo funcionário, porque ele vai me servir como ele serve o Deus dele. Aí ele descobre que o cara é tão picareta na igreja quanto que é um mau funcionário. Sim ou não? Eu já fui gestor. Continuando. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Ou seja, eu faço para as pessoas como estou fazendo para Cristo. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção, diferença de pessoas. Acabou, né? Vós, senhores? Não, aí o 4 acabou, senão a gente vai longe. Aí eu estico demais a pregação hoje. Quem está entendendo por que vem a ira de Deus? Está acabando. Vamos fechar a tampa? Esse pastor vai gostar. Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao 10. Você crê na palavra que eu estou lendo? A gente está lendo junto, irmão. Capítulo 4, versículo 1 ao 10. Abre aí, Márcio. Tiago 4, do 1 ao 10. Então, todos nós lemos juntos aqui. De onde vêm as guerras e lutas e pelejas, brigas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam, mas não têm nada. Vocês matam e são invejosos e não alcançam nada. Combatem, guerreiam, nada tendes, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque quando você pede, pede mal para ser egoísta e gastar somente nos vossos próprios deleites. Você quer ser rico para você mesmo. Você quer ser bem sucedido para você mesmo. Você não quer estender a mão para ninguém. Você não quer fazer nada por ninguém. Você não quer ser grato a Deus. Você não quer nada. Você só quer para você. Você só quer, que nem o pessoal diz no ditado, venha a nós o meu reino, né? Venha só no meu reino, não no reino de Deus, não para as outras pessoas. Venha ao meu reino. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não, volta lá. Tá aí, deixa aí, ó. Esse é um dos grandes pecados da igreja contemporânea. Sabe qual é o pecado? Preciso curtir minha vida no mundo. Você está assumindo que você é inimigo de Deus. Quem está entendendo, diga misericórdia. Mas eu tenho que curtir, é minha vida, eu tenho meu direito. Você tem seu direito, mas você vai ter que assumir o seu direito na hora de você receber a recompensa. Mas que recompensa? Vamos continuar lendo que a Bíblia fala. Diga assim, a Bíblia fala. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Vou continuar aqui, que vai longe. Você percebeu que tudo que está escrito aí para nós, o que atrai a ira de Deus, as nossas ações, Deus ele fica irado quando a gente comete tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Eu sou o primeiro a largar o microfone e ir embora. Sou o primeiro. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, ela bate demais na gente. Apóstolo, vamos todos embora? Vamos dar as mãos, 1, 2, 3? Todos para fora? Ou então nós temos uma oportunidade? Então, peraí. Antes de ir embora, escuta o que eu tenho para você e para mim. Mateus capítulo 3, versículos de número 1 e 2. Capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É essa notícia que eu tenho para você e tenho para mim. Como que a gente faz, apóstolo? Arrependa-se. Limpai as vossas mãos, pecadores. Lamentai e chorai. Coloca lá em Tiago 4. É essa palavra que eu e você precisamos viver. Hoje, você pode olhar para dentro de você. É a fé. Ele diz: se hoje você se arrepender dos seus pecados, eu te perdoo dos teus pecados e te digo: vai e não peques mais. Ponto. Que haja arrependimento. Volta um antes desse 10, deixa eu ver se é a parte. Volta um. Mais um. Sujeitai-vos, pois, a Deus. O que significa isso? Eu recebi a palavra. O que eu faço? Me sujeito a ela. Resisto ao diabo. Ele foge de mim. Por quê? Porque eu me submeti à palavra de Deus. Uma pessoa foi no hospital. Vamos lá. Você entra naquela máquina que o pessoal tem medo, que faz lá. Como chama? Ressonância? E ela detectou que dentro de você tem uma doença. Ela detectar a doença, ela te traz cura? Sim ou não? Podia, né? Passou na ressonância, descobriu, já está curado. Mas ela só revelou a doença que existe dentro de você. Romanos é isso, a lei de Deus é isso. Entramos nessa máquina de Deus. Foi detectado. Quando acontece de descobrir um tumor em você, você tem que fazer o que? O médico vai te chamar e você vai ter que fazer o que? Um tratamento.
se submeter a um tratamento. Você vai ter que aceitar aquele tratamento. Você vai ter que aceitar o que o médico está dizendo. Você vai ter que se submeter, sujeitar aquele tratamento com os remédios, com o que o médico prescrever para você. E hoje o doutor Jesus prescreveu para mim e para você essa palavra. Foi detectado. Agora a gente precisa fazer o quê? Se submeter. Abre lá, Márcio, para a gente terminar aqui. E ele fugirá de vós. Próximo. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Olha, é aquele encontro. Os meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, nem as minhas mãos estão encolhidas para que não possa ser estendida a vocês. São os nossos pecados que fazem diferença entre nós e Deus. Então aquele encontro, você dá um passo e Jesus está de braços abertos para nos receber. Igual o filho pródigo quando volta para casa, o pai está na expectativa e o pai não joga na cara os pecados do filho, mas o pai abraça, dá autoridade, dá sandália aos pés, coloca anel no dedo e faz uma grande festa, porque alguém que estava morto reviveu. Assim é para nós. O pecador arrependido volta para a casa do Pai. Limpai as mãos, pecadores. E vocês que não têm uma constância, purifiquem os vossos corações. Sintam o peso das vossas misérias. Lamentem e chorem. Ao invés de você sorrir, comece a chorar pelos seus pecados. A alegria do cristão seja transformada em tristeza de arrependimento pelo peso dos pecados. Isso significa se humilhar perante Deus. E aí ele pega e te levanta. Ele vos exaltará. Amém? Tem mais alguma no próximo aí, irmãos? Parei por aqui. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Gente, esse é o evangelho do qual Paulo teve orgulho. E nós devemos ter orgulho de pregar. É a notícia que o mundo precisa. A gente vai ver agora no decorrer Deus se revelando e Deus mostrando a santidade e a justiça dele. E o que é que a sociedade romana está fazendo? E a gente vai ver se tem alguma coisa a ver com o nosso tempo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Recebe essa palavra com amor, humildade no coração. Não é para a gente